Ministros ministravam por interesse e profetas profetizavam por dinheiro. Mas o que eu estou querendo passar com esta mensagem? Porque nós vimos, aleluia, em muitas igrejas o ministério de Deus sendo vendido, o ministério de Deus sendo para cantar a chébia, passado como se fosse um produto. Mas nesta noite aqui, Deus não quer que você, aleluia, adore Ele esperando algo em troca, porque Deus, aleluia, não negocia com o homem. Deus quer, aleluia, Jesus, que você o adore em espírito e em verdade, porque Ele diz, aleluia, que tudo que você quer, aleluia, basta pedir para Ele. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, o próprio Jesus nos diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, aleluia, porque aquele que bate na porta, a porta se abre. E nesta noite eu tenho uma palavra de Deus aqui, aleluia, para cantar a bachébia, porque eu não vim aqui falar de mim, porque se eu vier aqui falar de mim, serão só coisas de derrota e de tristeza. Mas quando nós falamos daquele que nos enviou, nós falamos de Deus, que tem, aleluia, Jesus, uma vitória para a tua vida. E Deus ainda nos diz mais no livro de Salmos, capítulo por número 20 e versículo por número 7. Deus nos diz assim, meu amado e meu querido irmão, que uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós, aleluia, fizemos menção do nome do Senhor. Aleluia, uns encurvam-se e caem, outros continuam de pé, mas tudo que acontece na minha e na tua vida é para a glória do nome de Deus. Quando nós começamos a pensar e achar que nós somos alguém, porque temos um cargo na igreja, porque temos, aleluia, Jesus, um cargo maior que nosso irmão, Deus começa a olhar do céu e dizer, e mostrar que nós não somos nada. Deus começa então a dizer em uma parábola, aleluia, dizendo assim: olha, Pedro, eu sou o mestre, mas hoje eu convido os discípulos, porque hoje eu quero lavar os pés dos discípulos. E a Bíblia diz então que Pedro olha Jesus. Pedro, talvez no seu coração, começa a questionar, dizendo: mas tu és o mestre, mas tu és Jesus, por que tu vai lavar os pés dos discípulos? Por que o Senhor vai se humilhar, vai sujeitar a uma pessoa que é inferior ao Senhor? Aleluia! Mas Jesus diz assim, olha, Pedro, a atitude que eu estou tomando, eu quero que você olhe e que você imite, aleluia, porque aquele que quiser ser o maior, seja o menor no reino de Deus. Porque aquele que quiser ser o maior, seja o menor no reino de Deus. Paulo, aleluia, era um dos grandes apóstolos da Bíblia, e a Bíblia vai nos dizer que este homem era fariseu dos fariseus, mestre dos mestres, conhecia, aleluia, todos os tipos, mas, aleluia, Paulo conhecia a lei para cantar acerca do judaísmo. Ele entendia, foi estudioso, sabia tudo, mas Paulo não entendia nada acerca do cristianismo, porque Paulo ainda não tinha um encontro com Deus. Mas quando ele encontrou Jesus, sabe o que ele disse? Que o nome de Paulo, aleluia, significava e simbolizava glória a Deus, aleluia. Assim está melhor, glória a Deus. Aleluia, autoridade simbolizava, aleluia, Jesus. Naquela época, um homem sábio, um homem grande, aleluia, Jesus, acerca da lei, acerca de tudo ele entendia, acerca da lei de Moisés ele entendia, a lei para cantar mas ele não entendia nada do cristianismo, acerca, aleluia, de Jesus. Mas Paulo teve um encontro com Deus, e depois que ele conheceu, ele começava a testemunhar, dizendo:
dizendo: olha, eu tive um encontro com o Mestre, eu tive um encontro com Jesus, e depois daí tudo mudou, e ele disse: olha, agora eu não quero mais ser chamado de Paulo, agora eu não quero mais ser chamado de Saulo, agora eu quero ser Paulo, aleluia, porque ele viu, aleluia, Jesus, e ele contristava o seu coração, porque ele sabia que antes de conhecer a Jesus, ele perseguia, matava, nos dias de hoje. Paulo era como um assassino, Paulo era como um ladrão, Paulo era como um traficante nos dias de hoje, mas ele começou a olhar e começou a ver tão grandes coisas Deus tinha feito na sua vida. Ei, amado, eu coloco um parênteses para te dizer aqui: muitas pessoas estão excluindo, aleluia, Jesus, porque você teve um passado ruim, mas a Bíblia diz, aleluia, que todos os profetas, todos os ministros de Deus, o que não era cobrador de imposto era prostituta, o que não era prostituta, lá é pra cantar na Baxébia, roubava, matava, perseguia. Então, meu amado, quando você vê uma pessoa que era ex isso, ex aquilo, glória a Deus, se você julgar, nós temos que arrancar uma página da Bíblia que nos diz, no livro de 1 Coríntios 1:27, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. Meus amados e meus queridos irmãos, se você se julga um sábio, um homem entendido, que sabe tudo, você não precisa estar no reino de Deus, porque Deus disse: olha, eu vim salvar e resgatar aquele que está perdido, eu vim buscar e salvar aquele que necessita, e nesta noite, se você ficar com a sua boca fechada, você não vai receber. Começa a chamar a atenção de Deus, começa a dizer para ele a tua necessidade, começa a dizer para ele o teu problema, porque Deus, ele até sabe, conhece, mas ele quer ouvir a tua voz nesta noite.